Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui das principais informações do São Paulo desta terça-feira, preparação para a partida contra o Internacional. Jogo importante, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando ali na reta final dessa temporada de 2025, um ano que não foi muito bom para o São Paulo, principalmente essa reta final de temporada. O São Paulo que está num péssimo momento. Vamos acompanhar aqui as informações, deixar os créditos na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino, mas agora bora acompanhar aqui as principais informações do São Paulo. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia a você, bom dia, Mário, eu Jailson, eu fã de esportes. Olha, Bruno, já viveu situações piores o São Paulo. Eu posso dizer que pelo menos 5 dos 15 ausentes naquela goleada trágica da semana passada estarão à disposição do Hernan Crespo. E jogadores importantes, o Rafael goleiro e o Sabino zagueiro voltam de suspensão, é automático, eles retornam. E 3 jogadores estão treinando com o grupo sem nenhum tipo de restrição desde domingo. São eles os atacantes Ferreirinha, que pode jogar como ala pela esquerda, o Luciano, artilheiro da temporada, e também o Arboleda. Desses 5, o Arboleda talvez fique no banco de reservas, seja uma opção para o decorrer da partida, devido ao tempo que ele ficou ausente se recuperando de uma lesão muscular. Então é uma situação ainda ruim, com muitos jogadores vetados, mas muito melhor, 33% melhor do que o jogo da semana passada, de 15 caindo para 10 desfalques do São Paulo nesta partida. Bem, o São Paulo tem seu próprio título, que é a busca da 8ª colocação, e ela pode se consolidar nessa rodada, dando até, digamos assim, o que seria incrível para o São Paulo, uma folga no jogo em Salvador no final de semana. Para que isso aconteça, o São Paulo precisa ganhar, atingir 51 pontos ganhos e torcer para os 2 que tem 46, Grêmio, que pega o Fluminense hoje, Corinthians, que joga contra o Fortaleza, não vencerem. Se isso acontecer, os 2 já não passam o São Paulo. A turma dos 45 pode chegar com 2 vitórias, mas o Galo, por exemplo, tem só 11 vitórias, o São Paulo já tem 13. Se o São Paulo vence o Inter, o Galo, mesmo empatando em pontos, não passa mais o São Paulo. Então o São Paulo, apesar de todo esse final de ano tumultuado, com troca de diretoria de futebol, com muitos jogadores lesionados, pode nessa penúltima rodada garantir o seu único objetivo, 8º lugar, e aí o sonho que Cruzeiro ou Fluminense ganhem a Copa do Brasil e ele entre na pré-Libertadores. Na minha próxima participação a gente vai falar bastante da exclusiva que eu fiz ontem com Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol do São Paulo, Bruno. E se você traz mais bastidores... Falando em atração, O que foi? Agora tem que ser todo mundo aqui, senão não vai. Todo mundo. Terminar o jogo aberto, o ano do jogo aberto feliz. Meu Deus. Deus torce pra todos os times, Isso. ele não distingue, ele não vai torcer mais pra um ou pra outro. Tem que segurar nas mãos dos jogadores do Inter, não é? Tem que segurar na mão do Abel Braga. Mas a gente vai começar pelo lado mandante do jogo da Vila Belmiro, o São Paulo, que tem o seu presidente criticado e protestado por muitos torcedores. Se toda segunda-feira já é complicada, imagina o começo da Semana São Paulina. Protestos com faixas e até grafites no entorno do Morumbi, pedindo a saída de Júlio Casares e de aliados do presidente, como o executivo Rui Costa. Quem pediu para sair na última sexta foi Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol. Ontem ele respondeu à ESPN que eventualmente pode ser candidato à presidência e discordou que o ano do clube seja péssimo. Eu sou só um conselheiro que buscarei ajudar o presidente Júlio no máximo que eu puder, para que ele termine a gestão dele da melhor forma possível, torcendo para que São Paulo tenha um ano de 26 melhor que o de 25. E eu discordo do que dizem também, o ano não está sendo ótimo, não está sendo bom, óbvio, a gente sabe, mas veja, num ano difícil, sem investimento nenhum, nós vamos terminar provavelmente aí em 8º no Brasileiro, terminamos em 5º na Libertadores, então assim, nós não estamos um ano terrível. Tricolor, cada gol sofrido na quinta passada ainda incomoda, mas a temporada ainda não acabou. Por incrível que pareça, os resultados ajudaram e o São Paulo segue em 8º. Nessa quarta, jogo contra o Inter, o primeiro dentro do Z4 em casa. Na verdade, na Vila Belmiro de novo. E Casares nega que o mando tenha algo a ver com possíveis manifestações no Morumbi. Acho que o erro nosso foi, vamos fazer no Morumbi, mas nós nos esforçamos e não conseguimos, porque choveu, teve outras ocorrências e o campo poderia apresentar uma qualidade ruim
e poderia até comprometer mais a questão física dos atletas. Tempos difíceis, com mudanças, reestruturações, reformulações. E nem o Morumbi salva em 2025. Na Libertadores, o São Paulo venceu só um dos 5 jogos que disputou aqui no estádio. No Brasileiro, já são 5 derrotas como mandante, igualando as marcas negativas de 2016 e 2022. São as 3 campanhas que o São Paulo mais perdeu em casa nos últimos 10 anos. Claro que foi um ano ruim, acentuado pelo resultado desastroso de ontem. A defesa também não ajuda. 46 gols sofridos no Brasileiro, pior marca desde 2017. Pelo menos Rafael e Sabino voltam de suspensão, enquanto o Arboleda vem evoluindo na recuperação, assim como Wendel, Rodriguinho e Dineno. No ataque, Luciano e Ferreirinha, outros 2 que estavam no DM, devem reforçar a equipe titular do técnico Hernan Crespo, peça fundamental para o futuro incerto tricolor. Faz parte da minha vida. Não tenho realmente uma explicação de por que tanto amor por São Paulo, não sei. Simplesmente é assim. E tento ajudar. O dia que eu senta, ou a diretoria senta que a gente não pode ajudar, ou embora, ou talvez demitido por segunda vez em São Paulo. O São Paulo chega neste mês de dezembro com vários objetivos desperdiçados, Cicinho. Muita expectativa, tinha um sonho de Libertadores, não aconteceu e agora é pressão política. E olha que a eleição só acontece no final do ano que vem, né? Então, eu não sei o que vai acontecer. O São Paulo precisa abrir o olho nesse sentido, mas ainda tem uma chance de G8. Renata, é assim, deixar bem claro para o torcedor são paulino, não é que torce contra, mas se você for analisar friamente esse ano do São Paulo, a melhor coisa foi o São Paulo ter sido desclassificado, a melhor coisa foi ter o São Paulo tomado 6, sabe por quê? Porque imagine se o São Paulo chega numa final contra o Flamengo, elimina um Palmeiras, o problema do São Paulo administrativo vai continuar, então você vai estar maquiando o que estão fazendo de errado com o São Paulo. Então, quando acontece essas coisas com o São Paulo, aí vem tudo à tona e o torcedor vê a má administração, vê a questões das contratações precipitadas, então você acaba escancarando que o São Paulo está uma várzea, o São Paulo está uma terra de ninguém. Isso? E é exatamente isso que está acontecendo. Você vê um ex-diretor dando uma entrevista falando: eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Essa foi a notícia que ele transmitiu. Você vê o presidente falando que o Morumbi não tinha condições de jogar. Teria condições. E não adianta achar que está punindo o torcedor jogando lá na Vila Belmiro. Não está punindo o São Paulo, porque o São Paulo precisa de dinheiro. Isso, jogar São Paulo precisa de dinheiro. Mas só que o público é menor. Mas respeitando a Vila é Então vai jogar em outro lugar, Xixi. Vai jogar na Vila de público. Se você joga no Morumbi, você pode colocar mais torcedores, então é mais gente. Então, assim, isso demonstra o amadorismo da diretoria. E ainda bem. E assim, se o São Paulo classificar para pré-Libertadores, é o quê? É buzina de avião, não vai servir para nada, porque não vai passar. Prêmio de consolação. Não vai passar de fase, não vai, porque assim, a punição no futebol para má administração e para tentar enganar, o futebol pune, Edu. Sim. A gente sabe, o futebol pune, então não adianta torcer por isso. Por isso, São Paulo, entra em campo e ajuda o Inter. Louco, quer que entrega? Não. É assim, não tem como torcer para as coisas dar certo. Vocês vão entregar o jogo pro Inter. Vai entregar o jogo pro Inter. O Inter ganha o jogo. Como é que tudo errado do lado de fora. Engraçado, você acabou de falar que era pro Corinthians não jogar tudo contra o Fortaleza, agora tá criticando o outro. Acabou de falar que eu falei isso, eu não falei isso. Eu falei que eu queria ver o Félix Torres em campo. Eu falei que eu queria ver o Kaká em campo, porque é hora de reformular. Agora o Xixi tá falando de entregar o jogo. Não, entregar o jogo. Tem que ir lá e sapecar o Inter. Qual que é a possibilidade de você entrar em campo com tudo errado do lado de fora e você exercer um bom papel? O que o Cicinho tá falando tem respaldo nisso. Você tá gostando do que ele tá falando. Não, isso foi no final de semana. Gente, eu não tô gostando de nada, eu tô detestando tudo nesse momento. Mas aí tem uns profissionais, assim, até mesmo pros jogadores, eles têm que entrar em campo, fazer o melhor, até porque ninguém tá garantido pro ano que vem ali. Isso aí, Edu, então, assim, ó. Você tem que fazer um futebol profissional, tem que ir lá pra ganhar, pra mostrar que tem que continuar. Eu não tô falando pro jogador entrar e não correr, só tô falando que o jogador não tem clima. Deu pra perceber contra o Fluminense.
Fluminense. Então, joga bem e sai de São Paulo, vai para outro time. Qual que é o clima de jogar no São Paulo nesse momento? Você vê a entrevista do Luiz Gustavo, você vê o posicionamento dos jogadores, você vê a diretoria só não afastou o Luiz Gustavo porque todo mundo abraçou a bronca, irmão. Entendeu? Porque ele expôs um grande problema no São Paulo que o quê? Ninguém tá tendo credibilidade lá. Mas tem que ganhar. Lá no São Paulo tá sendo administrado por pessoa que trabalha no Murumbi, a Barra Funda. Às vezes falta até luz. Então, assim, você vê o amadorismo que tá. E qual que é a probabilidade de dar certo? Tem que vencer. Tem que vencer. Tem time que atrasa salário e é campeão, sim. Não, isso daí é independente. Se tá tudo isso no São Paulo, a gente tá vendo, imagina no Inter. Correndo risco, não sei o que lá tal, o adversário do Internacional é o São Paulo, que está no G8, louco para não estar, né? Então o São Paulo, se ele pudesse, ele falava, não, deixa eu sair aqui desse lugar horroroso, que é o 8º lugar. E o São Paulo encara amanhã o Internacional, Arnaldo. Aonde, hein? Vai ser no Morumbi, não? Não, eu já desisto, né? O São Paulo não joga em casa há um mês. Não existe isso. Qual time que não... ou que está ainda disputando alguma coisa, ou eventualmente o 8º lugar, não joga na sua casa há um mês? Né? Não tem... Né? São Paulo está largado. Não tem a menor perspectiva. A sorte do Inter é que é o São Paulo. Se o Inter fosse jogar contra qualquer outro time fora de casa, talvez menos o Sport... O Sport é Juventude. O Juventude tem rivalidade. O Juventude tem rivalidade, né? Tem alguma coisa ali e tal. Qualquer outro jogo seria mais difícil pro Inter do que o São Paulo na Vila. E ainda tem a arbitragem que você parece que não gostou, né? Aí tem uma coisa até, eu acho meio estranho. Sinceramente, acho meio estranho. O árbitro escalado por esse... Acho estranho mesmo. O Bruno Arleu foi escalado pela terceira vez para um jogo do São Paulo pós a eliminação da Libertadores, São Paulo como mandante. Ele apitou contra o Ceará, foram poucos jogos como mandante depois da eliminação da Libertadores. Ele apitou contra o Ceará imediatamente após a eliminação, apitou contra o Bragantino e vai apitar contra o Inter. Ele é um árbitro que ficou conhecido como o árbitro que evitou a quebra do tabu Itaquera. Você lembra disso ou não? Dando um pênalti do Rafinha lá. Naquele ano o São Paulo cancelou o Bruno Arleu. O cara é escalado em todo o jogo do São Paulo. E, aliás, ele marcou o pênalti contra o Ceará, né? Pro Ceará, depois voltou atrás. Marcou o pênalti contra o Bragantino e vai apitar o jogo mais importante da rodada. Não pode ter árbitro paulista ou gaúcho no jogo. Tá. O Alex Stefano, o Davi Lacerda, qualquer outro árbitro mais capacitado podia ser escalado nesse jogo. Me estranha muito essa escala. Não é que estranha pouco. Me estranha muito essa escala. Mas como no São Paulo ninguém estranha nada, acho que eles nem sabem quem é o árbitro que vai apitar o jogo. Acho estranha a escala do Bruno Arleu pela enésima vez apitando o jogo do mesmo time. Aliás, era ele, o São Paulo e Bragantino também já tinha sido na Vila. Acho que ele está morando lá em Santos para apitar jogos do São Paulo. Muito bem. Bom, o Carlos Belmonte acaba de sair da direção lá do São Paulo. Saiu, falou que não concordava com algumas coisas, mas ele foi saído, na verdade, né? Mas ele ficou lá o ano inteiro. Tem dado algumas entrevistas aí falando que o São Paulo tem que investir, esse negócio está errado, ele ia apertar cinto e tudo mais. Esse é outro ponto para a gente debater mais adiante em outro dia. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo aqui. Que não foi saído não, hein? Ele que saiu. Isso, ele que saiu, claro. Ele não foi saído não. Casares, para demitir alguém, para afastar alguém, duro, difícil. Talvez também tenha feito o que poderia ter feito antes, já que ele não concordava desde janeiro com as diretrizes. Ele ficou lá 11 meses no São Paulo, enfim. Exatamente. Vamos fazer um breve, ligeiríssimo intervalo aqui na TV. É isso aí, torcedor tricolor, um trecho para vocês do pessoal da ESPN Brasil, Eduardo Afonso, trazendo aí as principais informações do São Paulo, que vem passando aí por essa crise, essa reta final de temporada, no momento... dos piores momentos, né, do São Paulo aí nessa temporada de 2025. O time que ainda está ali
de olho nessa vaga para a Libertadores. Matematicamente tem chance, mas não é uma missão muito fácil. Agora restando apenas 2 rodadas, amanhã tem esse jogo contra o Internacional. Uma partida difícil, né, para o São Paulo. O Internacional ali na zona de rebaixamento está pressionado, principalmente aí por essa questão. Eu acredito que vai ser um jogo bem difícil para o São Paulo, mas tem que buscar a vitória, né? Não tem desculpa. Amanhã tem que ir atrás, né, dos 3 pontos para continuar vivo nessa briga por uma vaga na Libertadores. Muitos desfalques. São Paulo que conviveu bastante, né? Vem convivendo bastante com a questão dos desfalques. Tem praticamente um time inteiro fora, mas amanhã tem que tentar buscar aí essa vitória contra o Internacional, porque é muito importante. Agora, no momento, o São Paulo está com 48 pontos, é o 8º colocado, então tem que vencer amanhã, porque pode ver ali os times que estão atrás. Se vencer, né, o São Paulo pode ficar para trás ali na tabela do Campeonato Brasileiro. Esse jogo que é amanhã, às 20 horas, na Vila Belmiro. São Paulo não está mandando seus jogos em casa no Morumbi. E amanhã esse jogo na Vila Belmiro, o São Paulo vai em busca da vitória. Quem sabe, né, os 3 pontos, tentar buscar pelo menos aí essa vaga para a Libertadores. Acredito que já dava para salvar um pouco aí o fiasco que foi essa temporada de 2026, essa reta final aí de temporada. O time não está jogando um bom futebol, muito pressionado, e o torcedor pedindo, né, até a saída do Crespo, que é um dos alvos ali da torcida nos protestos. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.